Síndrome da qual a vítima sofria e que causava problemas de coagulação pode ter influenciado como causa da morte, ou os golpes de garrafa contra a cabeça do jovem teriam sido suficientes? Uma tese levantada pela defesa gerou a dúvida em ao menos um dos jurados. A defesa aventou uma tese de que a doença pré-existente da vítima Roney Júnior teria sido a causa principal da morte dele, que a doença era mencionada no auto de necropsia. Com base nisso, um dos jurados solicitou esclarecimentos pelo médico legista, o que seria inviável de se proceder de imediato. Então foi questionado se seria indispensável essa complementação da perícia já feita no processo. E a lei prevê, o Código de Processo Penal prevê, que nesses casos, sendo exigida pelos jurados uma perícia, se dissolva o conselho de sentença e se realize essa perícia. Então nós colocamos em votação esse questionamento quanto à indispensabilidade dessa prova pericial e houve um jurado que respondeu que sim, que seria indispensável para a formação do seu convencimento a realização dessa perícia. Inclusive, então, os demais manifestaram que pretendem formular quesitos complementares ao que o jurado já formulou, aprofundar alguns pontos da prova pericial da causa da morte. Então é assim que vamos proceder. A Justiça já determinou à Medicina Legal uma complementação do laudo da perícia. Peterson Oliveira, Vinícius Silva e Leonardo Cunha são acusados da morte de Roney Faleiro Júnior, ocorrida na cidade de Charqueadas em 1º de agosto de 2015. Se confirmada a hipótese, as penas poderão ser amenizadas. Não tem sentimento, né? A gente tem a satisfação de constatar que a sociedade de Charqueadas está efetivamente compromissada a fazer justiça nessa causa. Mesmo diante da comoção que esse caso tomou, mesmo diante de toda a pressão acerca dessa situação, os jurados de forma sigilosa, mas de forma soberana, decidirem que não estavam aptos a julgar sem uma perícia, sem uma opinião técnica acerca dessa doença que existia, se não foi isso que causou a morte do menino, eu acho esse exemplar, acho que merece ser brindada essa atitude dos jurados aqui de Charqueadas. Por enquanto, não há previsão de uma nova data para este júri. Ainda há 6 acusados no mesmo processo. Todos respondem pelos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa, 3 tentativas de homicídio qualificado por agredirem ainda o pai da vítima, Roney Wilson Faleiro, e um casal de amigos. Também respondem por corrupção de menores, já que 7 adolescentes tiveram envolvimento no caso. 4 deles tiveram aplicadas medidas socioeducativas. 3 foram inocentados. Os julgamentos dos outros 6 réus estão previstos para ocorrerem no próximo mês de abril. Inicialmente, o júri popular dos 9 acusados tinha sido marcado para novembro de 2019, mas acabou sendo dividido em 3 sessões diferentes a pedido da defesa. Por enquanto permanecem, mas nós vamos necessitar manter a sequência que foi inicialmente ajustada para que os réus fossem submetidos a julgamento. Então, talvez sejam adiados de alguns réus e naquelas datas colocados dos réus que seriam julgados nesta semana, né? Mas vai depender realmente da evolução agora do trâmite do processo. Para a família de Roney Júnior, só resta mais espera. Entendo que, de alguma maneira, a lei tem os seus contornos e, de alguma maneira, a gente precisa respeitar isso, mas é um processo que se arrasta, é um processo que é doloroso para a família. Se tudo for mantido, nós vamos estender isso para 5 júris. A cada júri, na verdade, é como se alguém viesse numa ferida que não cicatriza, colocasse o dedo lá dentro de novo e puxasse isso tudo para fora. Assim como a gente acredita e confia na questão da justiça popular, porque é um júri popular e que obedece às suas regras, mas para o lado da família é muito doloroso, muito doloroso.